O que eu vou te mostrar agora é a introdução de uma das coisas mais divertidas de aprender dentro do Blender. E dentro dessa jornada do Blender, você vai encontrar algumas coisas que você vai adorar fazer. E hoje a gente vai falar de coisa divertida. Nós vamos falar sobre como aplicar materiais dentro do Blender. Nós queremos que o nosso pão aqui debaixo do nosso donut tenha uma aparência como essa daqui. Uma aparência onde ele tem a casquinha mais crocante e o meio mais molinho. A primeira coisa que eu quero te falar aqui antes da gente passar a fazer o material é por que a casquinha tá mais rígida e por que o meio tá mais molinho. Se você vê como um donut é preparado, ele é preparado mergulhado no óleo até a metade e depois ele vai sendo girado. Com isso você ganha o aspecto crocante em uma parte e o aspecto branquinho ali no meio. Então o storytelling, a forma como esse donut foi feito, é importante para que você saiba como aplicar o teu material. Isso é uma das coisas que você tem que levar muito em consideração na hora de fazer o seu trabalho. Porque se você sabe como aquilo foi feito, na hora de construir em 3D, você vai construir de uma maneira que respeite a história daquele objeto. Automaticamente, o teu objeto vai parecer mais crível, mais realista, porque você respeitou a história de como ele foi feito. O storytelling está coerente. Caso você faça alguma coisa que tenha um storytelling incoerente, por exemplo, um carro de madeira, aí você automaticamente vai estar ligando uma coisa na cabeça da pessoa e pensar, ué, isso não faz o menor sentido. Às vezes não vai ser tão grosseiro quanto um carro de madeira, às vezes é algo sutil, mas é essa sutileza que vai fazer a diferença. Então guarda essa dica. Quando for fazer alguma coisa, pensa no storytelling. Pensa na história que está sendo contada. Aqui dentro do Blender, agora que você já aprendeu sobre storytelling, vamos ocultar o piso e a cobertura. Para isso a gente vai apertar a tecla H, tanto no piso quanto na textura. Lembrando que você não precisa apertar H, basta você clicar nesse olhinho aqui que ele oculta os objetos. Quando você quiser desocultar todos os objetos ocultados, basta você utilizar o atalho Alt H. Esse é um macete do Blender que eu já falei. Se um comando é feito, o oposto desse comando é feito segurando a tecla Alt. Ou seja, se H esconde, Alt H desesconde. Vamos chamar de revela, né? Então Alt H revela. Então vamos apertar H de hide, que significa esconder em inglês, e vamos trabalhar o nosso material. No momento que você começa a trabalhar com materiais, você percebe que é fácil você vir aqui na aba de materiais e começar a mexer nas propriedades dele, porque essa aba ela tá aqui, acessível. A grande questão é que conforme você vai descobrindo o Blender e você vai se familiarizando com essa plataforma, você percebe que essa parte aqui de materiais, apesar de boa para edições rápidas, ela é extremamente limitada, e é por isso que dentro dessa sua jornada de Blender você percebe que não dá para usar só esse cantinho. Você precisa vir aqui em Shader Editing e aqui nesse Shader Editor que você vai encontrar o Node Editor de Shader, né? Que é essa workspace aqui, Shader Editor. Aqui você vai ter acesso aos nodes do Blender, onde você pode combinar materiais e, sério, isso daqui você pode se divertir brincando com efeitos por horas. Tem gente que simplesmente se perde, passa dias brincando com isso daqui, descobrindo efeitos, tudo que você imaginar o povo consegue fazer com isso daqui. E aí você repara o seguinte, né? Você percebe que quando você entra nessa parte, você nota que esse Principled Shader que está aqui é nada mais do que uma cópia do que está aqui. Então, isso daqui é uma forma de visualizar isso daqui. Só que os nodes, eles são mais fáceis de visualizar. Bom, e os nodes, como eles são lidos daqui para cá, você já sabe que toda informação que chegar nessa região aqui, ela vai ser lida e colocada no output aqui. É assim que um Node Editor funciona em praticamente qualquer software. Só que você olha para mim e diz, Augusto, eu tô assustado ou assustada com o que eu tô vendo aqui. Porque esse node que você está me mostrando não é bem um node. Olha o tamanho desse mondrongo. Ele tá mais um tronco de uma árvore. Isso aqui não é um node nunca. Tem muita informação aqui. O que eu faço com esse tanto de informação? Tem Metallic, Specular, Anisotropic, não sei o que, Shim, Transmission, Emission, Alpha. Meu Deus, calma. 95%, se não mais, dos materiais que você trabalha dentro do Blender só vão utilizar 3 campos que estão dentro do Principled Shader. São esses: a Base Color, que vai dar a cor principal do seu objeto, o Roughness, que vai determinar o quão reflexivo é esse objeto em determinadas regiões, e o Normal Map,
que vai trazer detalhamento para a superfície desse objeto. Nós poderíamos trabalhar essa base color de duas maneiras. A primeira maneira é adicionando uma textura aqui. E adicionar uma textura seria nada mais do que colocar uma imagem que seria em volta, como um papel de balinha, no nosso objeto. Por exemplo, só para te demonstrar, eu vou aqui no meu computador e vou pegar uma imagem qualquer, como por exemplo, essa foto minha aqui. Se eu pegar essa foto minha e simplesmente colocar ela na minha base color, o que você vai ver é essa foto sendo projetada no meu donut. Tá incrível, né? Essa é a coisa mais bonita que você vai ver no seu dia, acredite. Com esse pandemônio aqui, você já entendeu, né, que a nossa textura ela tá sendo colocada em volta do nosso objeto. E tem diferentes maneiras de você projetar essa textura, tá? Então, para controlar como essa textura vai cercar o teu objeto, é que você vem aqui em Shift A, Input, e você vai encontrar esse node aqui, o Texture Coordinates. E esse mocinho aqui é quem vai controlar essa textura em volta do teu objeto. E sim, a gente vai aturar a minha cara deformada aqui um pouquinho, tá? Então, só para te demonstrar, se a gente colocar em Generated, você vai ver que ele vai dar um resultado um pouquinho diferente, como se ele pegasse aquela textura por cima e tentasse fazer alguma coisa, né? Como se ele tivesse pegado a textura e feito isso. Você vai ter o modo de Normal, que ele vai considerar a direção das faces, e você vai ver algo como isso. Então cada um desses aqui vai dar um resultado. O UV é o mais interessante e nesse caso é o que o Blender usa por padrão, que é exatamente a forma da geometria do objeto. Então você consegue ver que isso daqui em 3D é isso daqui em 2D. Então é por isso que a minha cara tá daquele jeito, porque ele tá fazendo isso daqui de 2D, enrolar no donut, né? Como se ele desse a volta no donut e gerar essa aberração aqui em 3D. Mas o ponto aqui tem várias formas de projetar essa textura e eu queria te mostrar isso aqui antes da gente passar para o próximo passo, que é não vamos mais trabalhar com uma textura pronta, mas nós vamos deletar essa nossa aberração aqui. Então pode dizer tchau aí para minha carinha deformada, essa coisa horrível aqui. E vamos falar agora sobre textura procedural. Aí você me diz, Augusto, você falou grego. O que diabos é textura procedural? A partir do momento que você começa a pesquisar e a estudar a respeito de computação gráfica, você descobre que existem duas maneiras de aplicar materiais. A primeira é com texturas, que eu acabei de te mostrar, de maneira bem cagada, eu sei, mas com texturas. E a segunda é procedural, ou procedural, a gente falando no português na doida aqui, que é criar os teus materiais de maneira não destrutiva. Olha só esse exemplo daqui e é como nós vamos fazer o nosso donut. Nós queremos que o nosso donut tenha esse aspecto aqui, um aspecto de crosta sobre ele. Então ele não tem a mesma cor uniforme, ele tem pontos mais claros e pontos mais escuros. Você poderia vir aqui pintar isso daqui manualmente, mas e se você pintasse e olhasse, poxa, os pontinhos estão muito grandes, quero diminuir os pontinhos, você teria que pintar tudo de novo. Essa é a mágica do procedural, você consegue fazer o negócio de maneira que você muda ele a qualquer momento sem depender de refazer ou de Ctrl Z. O primeiro node que você vai descobrir que faz a tua vida procedural ficar insana é um dos nodes mais utilizados dentro do Blender, que é o Noise Texture. Então nós precisamos colocar uma textura procedural gerada matematicamente sobre esse donut de maneira que mude a cor dele. Então vou dar um Shift A ou vir aqui no menu Add e vou adicionar uma Texture de Noise, essa daqui, Noise Texture. Se você conectar a tua Noise Texture na tua Color, você vai ver que ela tem dois outputs. Um de Factor, que ele vai dar um preto e branco, e você vê aqui que ele dá esses valores de preto e branco diferenciados, e um de Color, que ele vai te dar valores entre Red, Green e Blue, que misturados vão dar esses tons aqui, né, tipo roxo, um vermelhinho mais forte, um rosinha, um verde, etc. Uma textura de ruído. E é isso daqui que a gente vai estar utilizando. Só que é o seguinte, essa textura de ruído, ela está sendo aplicada sobre esse UV Mapping aqui, que está considerando o nosso donut totalmente aberto, como se ele fosse uma folha de papel, mas na verdade ele é enrolado como um donut. Isso está causando o quê? Um esticamento aqui nas bordas. Você vê que ele fica meio esticado aqui no meio, e nós não queremos esse esticamento. Por quê? Porque o que a gente quer é a sensação de bolinhas. Nós queremos a sensação de que pontos são mais claros e outros mais escuros. Para isso, para tirar esse esticamento, nós vamos mudar o nosso modo a partir de um node de Texture Coordinates. Nesse Texture Coordinate, que a gente vai colocar ele aqui para o modo Object,
que ele vai respeitar o tamanho do objeto, e você vai ver que, por mais que agora a nossa textura está enorme, né? No momento que você aumentar o tamanho dela, você vai ver que não tem mais deformação. Ela não fica mais esticada nessas pontas, nem meio pequena na parte superior. Ela fica de maneira um pouquinho mais uniforme. Só que a gente não vai querer essas cores horrorosas, né? Então, vamos desconectar isso daqui. Para você não ter que clicar, arrastar e arrancar, você descobre que para cortar essa linha, basta você segurar a tecla Ctrl e clicar, segurar e arrastar com o botão direito do mouse. E aí você descobre que você consegue cortar tudo muito fácil. Nós vamos utilizar o Factor e conectar esse Factor na Base Color. Estamos conectando um negócio cinza no negócio amarelo. Por via de regra, a gente conecta cinza e amarelo em socket de cinza e amarelo. Eles são intercambiáveis, mas socket roxo a gente combina com roxo. Tá vendo? Aqui o Object e o Vector, eles combinam por causa da mesma cor. Por princípio, como você está iniciando, amendoim no buraco do amendoim. Beleza? Vamos manter isso na cabeça por enquanto. Não que o Blender não leia, você pode simplesmente tacar um Object aqui. O Blender vai ler e ele vai achar uma cor ali. Mas eu acho que não vai ser bem o que você está procurando. Então, vamos conectar aqui este Factor na nossa Base Color. E nesse momento a gente perdeu a cor do nosso donut. Você me fala, Augusto, legal, mas eu gostaria que as cores do meu donut fossem restauradas. Então, a gente vai utilizar agora o terceiro node mais utilizado aqui nas texturas do Blender. Esse node é o node de Color Ramp. É engraçado quando você chega nessa parte, né, que você começa a descobrir tanta coisa uma por cima da outra que você fala, caramba, é coisa pra cacete, eu mal consigo absorver tanto conhecimento. Só que é um conhecimento tão interessante que você não consegue parar, você começa a chupar esse conhecimento como se fosse uma esponja. É muito esquisito essa sensação de que você tá aprendendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e você tá gostando disso. É essa sensação que eu tive quando eu descobri o Color Ramp misturado com o Noise Texture. Por quê? Quando eu aperto Shift A, venho aqui em Converter e coloco aqui esse Color Ramp, eu posso botar ele aqui em cima e ele vai dar para mim esse slider. Esse slider vai funcionar pra gente como um slider de contraste. Só que não é pelo contraste que a gente está aqui, pelo menos não no primeiro momento. Nós estamos pela cor, porque nós podemos clicar nessa barra de cor aqui embaixo e modificar a cor do nosso objeto. Então eu posso vir aqui e tentar encontrar uma cor que seja mais ou menos a cor do meu donut. E daí eu posso meramente colocar essas duas cores misturadas e nessa de cá eu posso tentar uma mais escura, mais saturada, mais pro laranja e ir abaixando ou aumentando aqui a intensidade dela. Tá vendo que eu tô utilizando um marrom aqui um pouquinho mais escuro e aqui um laranja bem saturado, bem claro? Vamos até mexer aqui um pouquinho e olha que legal o efeito que a gente descobriu. Nós descobrimos aqui que nós podemos modificar o preto e o branco da nossa Noise Texture e fazer um efeito como esse. E já criar essa sensação de pontos mais escuros e pontos mais claros no nosso donut, utilizando apenas uma textura procedural. Não precisamos ir na internet e procurar textura de pão. Não, a gente fez isso proceduralmente. Bom, vamos colocar o valor aqui em 125 só para ter um valor redondo. E aqui você consegue ver já como que o teu donut está ficando. Tá bem legal. E você pode aumentar aqui o contraste, né, para poder deixar ainda mais marcado onde que você quer esse efeito. Pode trazer o preto mais para dentro e fazer ele ficar mais marcado também. Mas eu sugiro que aqui você faça o que é mais importante como artista. Conferir a tua referência, visualizar se está ficando do jeito que você quer e ir trabalhando até que isso alcance o resultado que você estava procurando. Show? Nesse momento agora você deve estar experimentando a alegria de pensar, caraca, consegui fazer textura e tal, mas calma. Se a gente der uma olhada no nosso donut aqui, você vai perceber que ele é muito crocante. E a crocância é uma sensação tátil. Você sente que você vai passar os dentes, que você vai passar as unhas. E essa crocância, ela tem bumps que passam pelas tuas unhas ou pelos teus dentes, dependendo da forma como você interagir. Então esse donut ele não é lisinho como se fosse uma bola de bilhar. Não. Esse donut ele tem entrâncias devido à crocância. E é aqui que a textura procedural se torna muito interessante, porque a gente não precisa fazer essa textura toda de novo para poder adicionar essa crocância. A gente pode pegar a informação que está aqui nessa Noise Texture e tacar ela para criar essa informação que a gente precisa, que é a informação de superfície. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso Factor aqui e nós vamos conectar ele aqui no Normal Map. Aí você já me fala, calma Augusto, eu tinha acabado de descobrir que eu não posso conectar um cinza em um azul. Por que eu não podia mesmo? A razão é essa, porque o Blender vai te dar um resultado.
não necessariamente um resultado que você está procurando, mas ele vai te dar algum resultado. Geralmente uma bosta. Então, como que a gente faz isso aqui para a gente poder converter uma informação cinza, transformá-la em uma informação azul, que esse socket de normal consiga ler, e isso aqui ganha a sensação de superfície? A gente vai precisar de um node conversor. Esse node conversor, você descobre que ele se chama Bump Map. Vamos apertar Shift A, nós vamos vir aqui em Vector, e ele está aqui, Bump Map. Nós vamos colocar ele aqui no meio, que ele já vai automaticamente se posicionar na posição correta, porém não tão correta, porque a gente ainda vai ter o mesmo problema aqui. Eu vou dar um Ctrl espaço para maximizar a tela, e você ainda vê que nós temos aqui um Vector cinza conectado a um normal, azul ou roxo, ou sei lá. Não queremos isso. O que nós queremos é clicar, arrancar isso daqui e conectar na height. Olha só o resultado. A gente tira daqui, coloca no height e voilá. Imediatamente você já vê que o Blender está tentando dar para o nosso donut a sensação de uma superfície com bumps ou com alturas diferentes. É interessante que quando você chega nesse ponto você percebe que isso está esquisito e que você quer mudar alguma coisa, mas é muito bizarro quando você descobre que para melhorar isso daqui você não mexe na strength. A strength de um bump map, ela é sempre 1, você não pode mexer. Você pode mexer porque tá aqui para mexer. Então... Mas o correto, entre aspas aqui, tá, o mais ideal é você mexer na distance. O Blender por padrão, ele funciona em metros. Então para o Blender, essa altura aqui é de alguma forma de 1 metro. Que é por isso que isso daqui não faz o menor sentido, porque pro Blender isso aqui tem 1 metro de altura. É por isso que a gente vai reduzir isso daqui para um tamanho que esteja de acordo com o tamanho do nosso donut. Nosso donut é um objeto de tipo, sabe, 10 centímetros, é um negocinho bem pequenininho. E é nesse momento que você chega e fala, ok, se isso tem 1 metro e meu donut tem 10 centímetros, meu bump está 100 vezes maior. Deixa eu colocar isso aqui para, sei lá, 0,002, que é a altura de mais ou menos 2 centímetros. E voilá. Olha que detalhamento interessante a gente consegue visualizar ao apertar Ctrl espaço e maximizar a nossa tela. Olha esse detalhamento aqui. Vamos dar um botão direito Smooth Shading aqui, só para garantir que está tudo certinho. A gente consegue aqui ver muito detalhamento do nosso donut, como se realmente ele fosse um pãozinho. Ele ainda não tá com aquela sensação crocante, bem crispy, né? Por quê? Porque a gente pode adicionar mais detalhes. A gente pode chegar nele aqui e aumentar o detail dele. E olha só que massa. Olha que incrível. A gente chega aqui realmente a fazer isso aqui parecer uma casca de pão. E não tem uma textura. A gente não baixou nada da internet. A gente só colocou uma Noise Texture, passou ela numa Color Ramp, que fez a Color, e colocou essa mesma Noise Texture em um Bump Map e mexeu na Distance. E nisso daqui você já tem essa sensação de que realmente é um pão de verdade. Na próxima aula a gente vai fazer a parte branquinha do nosso donut, né, que é aquele meiozinho. Afinal, o donut ele é crocante nas bordas e molinho no meio, exatamente para ser, ó, uma delícia. E para fazer isso nós vamos utilizar o Texture Painting do Blender. Então, antes de mais nada, eu quero ver o teu resultado. Se você tá seguindo esse tutorial e você tá fazendo isso no teu computador, vai no link que tá aqui na descrição, vai lá no nosso Discord e posta o teu resultado, que eu quero ver o resultado que você tá obtendo. Dito isso, o link do próximo vídeo tá aqui na tela. Te vejo lá, até mais!